A Venezuela continua se preparando para a guerra. Mas o mais interessante é que a Rússia está ajudando ativamente nesses preparativos para a guerra. Vamos analisar esse assunto agora mesmo. Os Estados Unidos continuam concentrando forças importantes no Caribe e todos os dias dizem que vão invadir a Venezuela. A Venezuela, ameaçada pelos Estados Unidos da América, pediu apoio militar à Rússia, China e Irã. A Rússia respondeu. A Rússia passou a apoiar militarmente e armar a Venezuela. O avião de transporte Ilyushin-76 da Rússia saiu de Moscou em 24 de outubro, passou pela África e chegou a Caracas, Venezuela, em 26 de outubro. O avião de transporte evitou áreas monitoradas pelo Ocidente ao ir para a Venezuela. Segundo a 34 Media, a aeronave pode ter levado até 34 toneladas de materiais, como sistemas portáteis de defesa antiaérea e mísseis ar-ar. Na verdade, a operadora dessa aeronave, Aviacom Zitotrans, é uma empresa que já foi sancionada pelos Estados Unidos sob a acusação de cooperar com o exército russo e fornecer diversos tipos de cargas militares para zonas de conflito ao redor do mundo. Além disso, o vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal da Rússia, Alexei Jуравлев, chegou a dizer que a Rússia poderia entregar mísseis Oreshnik e Kalibr, capazes de transportar ogivas nucleares para a Venezuela ou Cuba. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos da América avaliou que essas declarações foram feitas para lembrar a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Na verdade, muitas pessoas duvidaram se a Rússia realmente forneceria apoio militar, já que está atualmente em guerra com a Ucrânia. Se a Rússia não controla bem a Ucrânia, pode apoiar a Venezuela? Mesmo assim, apoia o país. A Rússia segue demonstrando vontade de cooperar com a Venezuela. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse à TASS que mantém contato contínuo com a Venezuela. Ele não deu detalhes, mas pelo contexto, a Rússia parece disposta a seguir ajudando a Venezuela e até fornecer armas. Na verdade, eles já estão colocando isso em prática. Além disso, a Venezuela continua destacando que está recebendo armas russas. O presidente Maduro da Venezuela afirmou que mais de 5.000 mísseis antiaéreos Igla-S de fabricação russa foram distribuídos por todo o país, alegando que isso foi feito para garantir a paz, a estabilidade e a tranquilidade do povo. Além disso, o presidente Maduro da Venezuela continua dizendo que vai usar mísseis antinavio russos KH-31A. A Venezuela divulgou um vídeo com 2 caças Sukhoi 30MK armados com mísseis KH-31 sobrevoando o Caribe. Em meio ao aumento da ameaça militar da China, isso está sendo interpretado como a melhor demonstração de força que a Venezuela pode mostrar. No caso do míssil antinávio KH-31, se uma guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela estourar, ele é considerado a arma mais ameaçadora para as forças americanas. Por ser um míssil supersônico ar-mar, um disparo pode atingir um navio de guerra. Mas o problema é que a China também está começando a mostrar sinais de que pretende apoiar essa situação. Em 4 de novembro, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou apoiar mais cooperação internacional contra crimes transnacionais e rejeitar o uso ou ameaça de força nas relações internacionais. Disse que se opõe a tentativas de prejudicar a paz e a estabilidade da América do Sul e do Caribe, além de atos coercitivos unilaterais contra navios estrangeiros que excedam limites razoáveis. Foi uma declaração direta contra os Estados Unidos da América, mostrando oposição às ações deles. Segundo o Washington Post, Maduro busca reforçar as forças armadas da Venezuela com apoio militar da China, Rússia e Irã. A Rússia já está desempenhando um papel de liderança e a China também pretende oferecer algum tipo de apoio, mas ainda não se sabe exatamente que tipo de apoio será fornecido. A Venezuela já mobilizou 4,5 milhões de milicianos, de cada 6 a 7 pessoas. Um foi recrutada para a milícia venezuelana, organizada pelo ex-presidente Chávez. Normalmente, ela foi criada para manifestações e reuniões pró-governo, mas agora parece que estão tentando usá-la para fins de guerra. O governo venezuelano diz que a milícia tem 4,5 milhões de membros, mas estima-se que o número real seja cerca de 160 mil. A milícia inclui mulheres, crianças e idosos sem armas adequadas, então dificilmente terão papel relevante. Se houver guerra, as forças armadas venezuelanas cairão facilmente. No momento, apenas os ativos militares extremamente poderosos dos Estados Unidos que estão se reunindo no Caribe já são suficientes. O porta-aviões Gerald Alford, 8 destroyers, submarinos nucleares, caças F-35 bombardeiros, B-1B, AC-130J, Ghost Rider drones, MQ-9 Reaper e outros. É uma reunião das principais armas americanas.
Se enviarem tropas terrestres, podem precisar de mais soldados, mas para ataques aéreos, essa força já deve bastar. Acima de tudo, se os Estados Unidos realizarem uma operação militar, é certo que a Venezuela não conseguirá resistir. A Venezuela já está enfrentando uma grave crise econômica há muito tempo devido à má gestão econômica e está passando por escassez de alimentos e petróleo. Como usam armas soviéticas, se atacados pelos Estados Unidos da América, dificilmente venceriam. Em 2020 eram 340 mil soldados. Em 2025, o exército venezuelano tem só 109 mil. Cerca de 230 mil soldados desapareceram, a maioria por deserção. Muitos navios de guerra e caças estão inoperantes pelo envelhecimento e falta de manutenção, restando poucos equipamentos utilizáveis. Parece que a situação vai se desenrolar de forma unilateral, com a Venezuela sendo pressionada. A oposição venezuelana está aproveitando essa oportunidade para pedir que o presidente Trump intervenha para promover uma mudança de regime. Corina Machado, líder da oposição venezuelana e ganhadora do Nobel da Paz, destacou que o povo venezuelano quer unanimemente o fim do mandato de Maduro. Se os Estados Unidos realmente realizarem uma operação militar contra a Venezuela, é muito provável que não seja uma guerra total, mas sim uma das 3 formas de operação, ou uma combinação delas, resultando em uma operação complexa. O primeiro cenário é uma operação para capturar diretamente o presidente venezuelano, Maduro. Seria uma operação de eliminação de alvo preciso, liderada pela CIA e pelas forças especiais dos Estados Unidos da América. Assim que obtiverem informações sobre o Palácio Presidencial ou esconderijo, podem ser enviados imediatamente usando helicópteros ou aviões de transporte stealth. A operação visa capturar Maduro vivo para enfraquecer o comando simbólico e neutralizar a liderança do regime. Será conduzido como a captura de Noriega no Panamá em 1989 e deve durar apenas alguns minutos. No entanto, há análises de que a taxa de sucesso real da operação não é alta, pois Maduro já está fortemente protegido por um sistema de defesa aérea em uma base militar nos arredores da capital Caracas. E ao redor dele estão agentes do Serviço de Inteligência cubano e, embora em pequeno número, também conselheiros militares russos. O segundo cenário envolve ataque limitado por bombardeios aéreos. Isso envolve a realização de bombardeios em massa, visando instalações militares, sistemas de defesa aérea, redes de comunicação e bases de mísseis em toda a Venezuela, com a estratégia de praticamente desmantelar as forças armadas venezuelanas, colapsar sua cadeia de comando e induzir o caos interno. Os militares dos Estados Unidos da América podem, assim, enfraquecer a autoridade de Maduro e induzir uma rebelião dentro das Forças Armadas ou provocar um golpe de Estado, levando ao colapso do regime por conta própria. Na verdade, já se sabe que a Força Aérea dos Estados Unidos da América está realizando rodízios de bombardeiros B-2, Stealth e caças F-35 sobre o Caribe, verificando o alcance operacional dessas aeronaves. O terceiro cenário prevê ocupar rapidamente as principais infraestruturas da Venezuela, como aeroportos, refinarias, oleodutos e usinas de energia. Esse é um cenário que, em vez de uma troca direta de regime, visa cortar a linha vital da economia venezuelana, tornando o governo de Maduro praticamente incapaz de funcionar. Para isso, há a possibilidade de serem mobilizados fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, forças anfíbias, aeronaves especiais e unidades de transporte militar. A operação visa bloquear rotas de exportação de petróleo, principal fonte de receita da Venezuela, paralisando as finanças do governo. O interessante é que essas 3 operações podem ser realizadas de forma independente, mas também podem ser executadas em sequência, com diferença de tempo, ou simultaneamente. Primeiro, neutralizam defesas aéreas com ataques. Depois, controlam infraestruturas. E, por fim, enviam forças especiais para capturar Maduro. Está claro que não serão enviadas grandes forças terrestres como na Guerra do Iraque. Atualmente, as tropas americanas diretamente ligadas ao Caribe somam cerca de 16 mil soldados, o que é insuficiente para controlar toda a Venezuela apenas com esse contingente. A Venezuela é 4 a 5 vezes maior que a Península Coreana, com terreno complexo, selvas e montanhas. Assim, é provável que os Estados Unidos da América busquem neutralizar rapidamente o governo e promover uma transição política via oposição interna ou aliados pró-Estados Unidos da América. Ou seja, se essa operação realmente acontecer, a maioria dos especialistas militares prevê que será mais um ataque cirúrgico para a remoção do regime do que uma invasão. Em outras palavras, uma operação para induzir o colapso do governo em vez de uma guerra total.
No fim das contas, ao analisar toda essa série de circunstâncias, não é exagero dizer que a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela já entrou em um estado quase de guerra, indo além de um simples conflito diplomático. A Venezuela, com apoio militar da Rússia, mantém postura rígida, enquanto os Estados Unidos da América veem a situação como nova crise dos mísseis de Cuba e elevam a resposta. Se ocorrer um erro de cálculo ou um confronto acidental entre as duas partes, isso pode facilmente ultrapassar a questão regional da América do Sul e se tornar uma nova faísca para uma estrutura de Guerra Fria. No momento, como os Estados Unidos já estão em estado de prontidão para iniciar operações militares, a qualquer momento existe a possibilidade de que a situação mude drasticamente nos próximos dias ou semanas. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado!